Este vídeo cobre as técnicas gerais utilizadas para a coleta manual de mosquitos adultos no campo. Estas técnicas podem ser usadas para coletar mosquitos que pousam em humanos e mosquitos que repousam dentro ou fora de habitações. Dependendo da espécie do vetor a ser estudado, poderá haver ligeiras variações nas técnicas descritas neste vídeo. Geralmente, as coletas de mosquitos adultos realizam-se para determinar a composição de espécies e a densidade relativa numa determinada área, identificar as espécies vetoras, avaliar o impacto de medidas de controle, estudar o comportamento de picada e de repouso dos mosquitos para o desenho e avaliação de medidas de controle, avaliar alterações de comportamento sazonais, realizar ensaios de suscetibilidade aos inseticidas, determinar a taxa de esporozoito e a capacidade vetorial e realizar ensaios de eficácia de inseticidas residuais em mosquiteiros com impregnação de longa duração e em paredes. Normalmente, a coleta de mosquitos adultos é realizada por uma equipe de pessoas treinadas que trabalham de perto com as comunidades, os trabalhadores da área de saúde e com o pessoal de laboratório, envolvidos na prevenção e no controle de doenças transmitidas por mosquitos. Os coletores de mosquitos devem ter acesso a medicamentos antimaláricos, incluindo profilaxia, bem como aos serviços de saúde, no caso, embora improvável, de ficarem doentes. Devem ainda assinar um consentimento informado. Uma vez que a coleta de mosquitos adultos se realiza normalmente dentro e ao redor das casas de uma comunidade, é essencial estabelecer e manter boas relações com os habitantes, líderes e outros membros da comunidade. Os proprietários das casas deverão dar um consentimento informado, autorizando que se realizem coletas de mosquitos nas suas residências. As localidades ou os locais prioritários de vigilância entomológica devem ser estabelecidos pelos programas nacionais de controle, levando em conta intervenções de controle de vetores previamente implementadas e os recursos disponíveis. As diferentes espécies de mosquitos apresentam hábitos alimentares diversos, o que determina os locais mais apropriados para se realizar as coletas. Considere as diferentes espécies de mosquitos que pode encontrar antes de planejar a sua coleta. Geralmente, a maioria dos mosquitos anofelinos adultos estão ativos durante a noite ou ao final da tarde e ao amanhecer, e repousam em locais frescos e úmidos durante o dia. A refeição de sangue é feita quase sempre em animais de sangue quente. As fêmeas de mosquitos picam humanos e outros animais, dentro ou fora das casas. Normalmente voam entre 1 a 3 quilômetros de seu habitat, embora já se tenham observado voos mais longos. As fêmeas culex picam principalmente à noite. Muitas espécies alimentam-se de humanos e de outros mamíferos. Algumas espécies alimentam-se de pássaros e outros, de anfíbios e répteis. Os mosquitos fêmea Aedes, tais como Aedes aegypti ou Aedes albopictus, picam principalmente de dia e preferem os humanos, picando geralmente dentro das suas casas ou locais de trabalho. Durante a coleta manual, podem-se capturar mosquitos machos e fêmeas de diferentes espécies. Os machos e as fêmeas podem ser separados e identificados taxonomicamente. A principal ferramenta utilizada para capturar mosquitos é o aspirador. Um tubo de sucção ou aspirador pode ser feito localmente utilizando um tubo de plástico ou vidro transparente, um disco de tela de arame, um tubo flexível de plástico ou borracha e um bocal de plástico. Os aspiradores são usados para capturar os mosquitos e transferi-los para os copos de coleta. Os mosquitos podem ser capturados de dia ou de noite.
Se planeja capturar mosquitos à noite, tenha uma lanterna para ajudar a encontrá-los. Copos de papel sem cera, de plástico ou poliestireno, esferovite ou isopor são recipientes adequados para manter e transportar mosquitos vivos. Um copo de coleta é feito com um copo de papel, um pedaço de rede de mosquito com orifício para a inserção do tubo de sucção, um elástico e um pedaço de algodão para tapar o orifício. Uma caixa de papelão ou de isopor pode ser usado no transporte dos mosquitos capturados. As capturas com isca humana envolvem equipes de pessoas treinadas que se sentam dentro e fora das casas, coletando os mosquitos que pousam sobre si próprios ou em outras pessoas, com um tubo de sucção ou com um tubo de ensaio, no momento em que o mosquito tenta picá-las. Não se deve deixar que os mosquitos piquem ou se alimentem no coletor antes de serem capturados. Dependendo da espécie em estudo, para reduzir o risco de ser picado durante a coleta, a perna exposta pode ser coberta com uma meia preta ou pode expor apenas uma perna. As coletas sobre isca humana ajudam a responder às seguintes questões. Quais os mosquitos anofelíneos que picam os humanos? Quais as espécies que são vetores de malária? Com que frequência pode uma pessoa ser potencialmente picada por um vetor? Qual é o padrão de picada durante a noite? As capturas ocorrem durante toda a noite, entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, ou durante parte da noite, dentro e fora das casas, dependendo do objetivo do estudo e do padrão de sono dos habitantes da comunidade estudada. Tipicamente, os coletores expõem as suas pernas até o joelho para que atuem como isca, e sentam-se em pares para poderem capturar mosquitos dos próprios ou dos parceiros. Assim que o coletor sente que o mosquito pousou, acende-se rapidamente a lanterna e captura-se o mosquito. Dados sobre mosquitos em repouso são importantes para determinar as espécies que habitualmente repousam dentro e fora das habitações, calcular a densidade de mosquitos em repouso dentro e fora das casas, determinar alterações sazonais nos habitats de repouso intra- e extradomiciliar, determinar alterações no número relativo de mosquitos em repouso dentro e fora das casas após a aplicação intradomiciliar de inseticidas. Para colher mosquitos com aspirador, proceda da seguinte maneira. Segure o tubo de sucção a 1 a 2 centímetros do mosquito. Aproxime a ponta do tubo de sucção ao mosquito e, ao mesmo tempo, aspire com cuidado, mais rapidamente, para levar o mosquito para dentro do tubo. Coloque um dedo sobre o tubo para prevenir que o mosquito escape. Coloque rapidamente o tubo no orifício do copo de coleta e sopre levemente pelo bocal para transferir o mosquito para o copo. Não se deve capturar mais que 5 mosquitos no aspirador antes de serem transferidos para o copo de coleta. Para uma melhor conservação, deve-se evitar colocar mais que 20 mosquitos por copo. Os aspiradores podem ser usados na coleta com isca humana e nas capturas de mosquitos em repouso dentro e fora das casas. Dependendo do tipo de informação pretendida, pode-se também utilizar aspiradores mecânicos ou redes de captura manual. Assegure-se de que todos os copos de coleta estão identificados com a localidade, localização do coletor, data e hora da coleta, se a casa tinha sido pulverizada e a data da última pulverização, número da casa ou o nome do dono da casa e o nome do coletor. Use um copo de coleta diferente para cada casa, para cada hora e para cada local, intra- ou peridomiciliar de coleta. À medida que realizar as coletas, deverá designar um número a cada local de coleta e anotá-lo no seu caderno.
Os mosquitos podem se manter vivos durante 24 horas. Para manter mosquitos adultos vivos e prepará-los para serem transportados ao laboratório, siga os seguintes passos. Ponha os copos com os mosquitos em posição vertical numa bandeja funda, utilizando uma caixa de papelão ou, preferivelmente, uma caixa de isopor. Cubra os copos com algodão úmido. Pode-se adicionar uma solução de 10% de açúcar ao algodão para alimentar os mosquitos. Cubra os copos com uma toalha úmida. Mantenha a toalha úmida até que os mosquitos cheguem ao laboratório. Foi apresentada uma visão geral de como coletar mosquitos adultos manualmente. Assim como com qualquer outra metodologia, é necessário prática para melhorar a técnica e desenvolver uma metodologia de coleta confiável. Para maiores informações sobre o manejo integrado de vetores ou materiais de formação, por favor, visite a nossa página na internet.